Opa, beleza, pessoal? Vamos começar a nossa live em seguida. Vamos chamar aqui o pessoal da Realidade Alternativa e o Adriano também. Vamos ver se vai dar certo aí. Ok, vamos aguardar a galera conectar aí. Ó, E aí? beleza? Tudo bom, beleza? Vamos ver se vai dar certo a conexão aí. Show. Vamos ver quem falta. Aí, a realidade alternativa entrou. Deixa eu Ah, ver. agora sim! E aí? Todo mundo aí. Boa noite, boa noite. Só o Adriano acho que tá dando uma travada aí, mas aí Adriano o também não tô. Alex, joia, Alex e a Mariana então ok. Opa, agora o Adriano entrou aí também. Show, legal. E Cheguei. aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, bem-vindos aí. Boa noite. Beleza, beleza. Então tá, pessoal, deixa eu só, antes da gente começar, né, vou dar boas-vindas, obrigado aí todo mundo que tá junto, tá conectado com a gente aí, tá? Lembrando para vocês aí, na Beer Business, a consultoria aí, nós temos os cursos e as consultorias aí que estão, né, focadas para ajudar o pessoal que tá querendo entrar no mercado cervejeiro, que já tá no mercado cervejeiro e quer melhorar a sua forma aí de trabalho. Lembrando que vocês entrando no nosso Instagram, lá na nossa bio tem um link, né, para poder acessar, enfim, ali o nosso site, tem todas as informações aí sobre o que a gente faz. E, né, falar que hoje eu estou aqui junto, então, com o pessoal da Realidade Alternativa, né, que a Realidade Alternativa, né, é uma felicidade muito grande para mim, porque eles foram alunos nossos do curso de Brewpub, né, a Mariane fez o curso conosco lá, e além né, dessa felicidade por estar falando com os alunos também, é saber que eles foram, né, eleitos aí agora em Blumenau, em março, né, ganharam aí medalha de prata, segundo melhor brewpub do Brasil. E não só isso, né, ganharam 2 medalhas de ouro com 2 cervejas, né, que eles produzem, né, com receitas deles aí. E tudo isso, pessoal, levando em consideração que eles nunca, né, nunca lá no Nordeste, uma cervejaria tinha ganho mais de uma medalha. Aí o pessoal me corrige se eu estiver errado. E também não, nenhuma cervejaria também tinha ficado entre as melhores cervejarias ou brewpubs aí do Brasil, né? E o detalhe é que eles fizeram tudo isso no meio da pandemia, né? Inauguraram o brewpub em 2020, fizeram todas as obras, né? E se vocês entrarem lá no Instagram deles, vocês vão ver, né? Tem o um videozinho das obras, como é que foi toda a história ali da construção, né, do brewpub. Então, né, é um grande feito, né? Fazer tudo isso num espaço tão curto aí de tempo. Eles começaram a operação no final do ano passado, para já em março estar tá em Blumenau ganhando aí as medalhas e também, né, com essa questão da premiação de melhor brewpub. Então, depois, né, de toda essa da apresentação, acho que é melhor deixar também o pessoal aí falar, né? Eu queria que eles também aí dessem um oi, se apresentassem e falassem aí, contassem um pouquinho da história aí da realidade alternativa para o pessoal conhecer aí com um pouquinho dessa trajetória. Depois a gente vai conversando e falando, né, sobre pontos mais específicos aí. Então, boa noite aí, pessoal. Quem é que começa falando aí? Pode ser a Mariane? Mariana. Boa noite, Felipe. Então, nós somos a Realidade Alternativa, né? Sou eu, a Maria, o Alex, tá aqui comigo, o Adriano, que está com a gente aí também, e o Thiago, que não está com a gente, nos acompanhando, ele faz parte também da Realidade Alternativa. Então, a gente tem bem pouco tempo, né? A gente começou no final do ano passado, no início do ano. Para a gente também foi uma surpresa a gente ganhar já essa premiação, essas 2 medalhas com essas 2 cervejas.
participamos da turma 10 do Isso. curso do Pub no ano passado, para o final do ano passado, né? Já estávamos caminhando com o projeto. E é isso. Então, sonho, né? Com esse sonho aí, com as cervejas. Isso, eu lembro que quando vocês começaram, né, o curso, vocês já estavam, né, com o projeto, com a coisa andando, né? Então tava naquela expectativa, assim, também de, tá, cara, a coisa tá andando e agora? Como é que a gente faz? Qual que é o melhor jeito de fazer? Eu lembro que isso foi assunto, né, bastante, assim, ali quando a gente conversou durante o curso aí, né? Mas, enfim, você vê que, né, toda aquela preocupação, toda aquela concentração no fim das contas, né, foi para ter um belo resultado aí, né, como você falou, né, deve ter sido realmente uma surpresa aí, quando veio a premiação, né, provavelmente não foi surpresa para os clientes de vocês, né, talvez vocês tenham surpresa, mas pelo jeito a galera curte vocês bastante aí também, né, e as cervejas também. Então, isso a Mariane, né, agora e o Alex aí, Alex, me conta aí um pouquinho também de qual que é a tua parte aí nessa história aí? Cara, numa empresa desse tamanho, a nossa parte é tudo, né? Eu lembro que a Mariana fez o curso e também fez uma parte de coisa que faltou, pintou parede, uma porrada de coisa foi a gente que fez também. Mas assim, eu lido mais com a parte comercial, né? Então a parte de atendimento e a parte dessas conexões também. Depois do prêmio, elas são mais comigo, né? Então, eu pego um parte comercial e divido um pouco assim, tento passar essa parte comercial para Thiago, que é quem cuida da nossa imagem, né? Então, ele que faz a parte de publicidade, eu tento municiar ele do que acontece. Sim. Na vivência do bar, né? Na vivência do Brew Pub. E eu também, assim, eu sou um perfeito lavador de panela de Adriano. Cervejeiro, então a gente divide também a produção. Sim. Então agora então tu fica mais com essa parte então do comercial, né, e dá o apoio aí. O Adriano, pelo jeito, é quem mete a mão nas panelas ali, e a Mariane e o Thiago, daí como é que vocês dividiram aí? O Thiago, ele cuida do marketing da gente. Ele que faz os rótulos, ele cuida da imagem, do Instagram, da publicidade, do marketing. O Thiago tem a formação de marketing. Né? Então, ele que fez a nossa cara. Assim. Sim. E eu me meto em tudo. Estou no dia estou lá recebendo todo mundo. Estou muito na parte da administração também. Então, o curso também me ajudou bastante na planejamento e administração do grupo. E a gente está dividido dessa forma. Todo mundo termina trabalhando em tudo. Sim. Mas é importante. Estamos mais divididos dessa forma. Tá. É legal ter essa função, né, bem definida, né, de cada um e cada um apoiando em uma área, né? E o Adriano, então, é quem mete a mão nas panelas aí, Adriano. Fala um pouquinho para nós aí. Sou eu, só queria saber se vocês estão me ouvindo direito, porque a minha internet tá bem ruim agora há pouco. Parece que dá um pouquinho de retorno aí com o teu áudio, assim, eu não sei se teria que baixar o volume. Eu vou pegar um fone ali daqui a pouco, aí a gente faz esse teste. Tá, beleza. Então, eu sou quem faz as receitas, né, e quem faz a abraçagem enquanto eu tenho meu lavador de panela do meu lado, né? Exatamente.
esse é o meu papel, né? Cuidar da cerveja, fazer com que a cerveja chegue boa na torneira, né? Aham. Não, legal, legal. E pelo jeito tu tá sempre criando coisas novas, né? Eu vi agora vocês estavam com a linha da Smash também, das Smash, né? Que vocês estavam Exato, lançando. exato. Isso aí é uma Foi coisa o muito legal último, de fazer. foi o último lançamento da gente. Aham. Ah, show de bola, show de bola. Enfim, essa coisa de fazer uma linha, né, focada, né, o malte, o lúpulo, né, uma coisa eu acho bem interessante, sim, porque dá a possibilidade de entender bem, né, o que que é cada uma, né, o que que é cada uma das coisas, cada um dos ingredientes ali contribui, né, o projeto aí muito, muito legal aí. Mas, cara, ok, vamos então começar a falar um pouquinho mais. É legal para vocês terem falado dessa questão de como vocês são organizados, né? Porque, enfim, quem está assistindo a gente aí, tem muita gente que está pensando em abrir, né, algum brewpub, né? Tem pessoas que estão com a gente aí fazendo consultoria, fazendo curso, né? O pessoal que já está pensando em fazer alguma coisa, então é legal eles entenderem um pouquinho, assim, dos bastidores aí, e ainda mais, né, dentro de uma experiência como a de vocês aí. Mas eu queria começar perguntando, então, cara, como é que foi abrir um negócio no meio da pandemia? Porque, tipo assim, vocês começaram a obra no meio da pandemia, não é que a pandemia aconteceu quando vocês estavam, vocês foram lá e botaram a cara mesmo, né? Começaram todo o projeto aí no meio da pandemia. Como é que foi isso, né? Como é que vocês levaram isso aí adiante? Que loucura, né? É. Falta de juiz. Ou ia ou ia. A gente estava com um imóvel alugado, né? Então, a gente alugou o imóvel em novembro e aí começamos algumas... assim, a parte de documentação, né? Sim. A gente só conseguia... tudo começa com o aluguel do imóvel, né? Você tem que ter aluguel do imóvel para poder você ter CNPJ e essas coisas. Então, como a gente estava já com o imóvel alugado e com o trâmite andando, a parte burocrática, vamos dizer assim, né? Todas as licenças. E aí veio a pandemia, né? E aí a gente não tinha mais o que fazer. Em campo, teve que jogar. Não tinha mais mais como a gente recuar, né? Senão, a gente ainda conseguia uma negociação com o dono do ponto, vamos dizer assim, né? A gente, acho que concedeu 50% de desconto durante 3 meses, uma coisa assim. Sim. Ficou muito sem alternativa, né? A gente teve que ir tocando do jeito que deu a obra, né? Por isso a obra se estendeu 1 ano, né? Porque a gente teve, durante esse período, além assim, de ter que fazer um replanejamento na parte financeira, né? Já que eu e Mariana somos empresários, a gente tem uma outra empresa e aí quando estanca tudo, você tem que replanejar geral a parte financeira, né? Então isso dar uma pisada no freio também. E durante a obra a gente teve lockdown, teve funcionário da empreiteira com Covid, e aí pegou todo mundo lá na obra e aí parou também. Aí cada vez que acontecia um evento desse eram 15 dias parados, né? Então 15 dias por lockdown, depois 15 dias por... Depois teve 15 dias por restrição de movimentação, né? Onde eles pararam alguns setores e aí pararam a construção. E aí depois, acho que você lembra disso aí, houve falta de material. Claro. Ficava tudo mais caro, né? Sim, continua, né? E continua até hoje, né? Continua até hoje. Não, e é bem assim, né? A obra é sempre uma questão. Nós também, quando fizemos a reforma lá na Ernesto, né? Quando nós transformamos lá efetivamente num bar. Não, né? Tipo assim, em 2 semanas a gente faz tudo, né? Aí a gente tirou o telhado, choveu 3 meses seguidos. Né? Então, sabe, tipo, é o tipo de coisa assim, né? Que quando o cara começa a obra, começa a acontecer as coisas, né? Então, entendo perfeitamente aí como é que é para vocês aí. Mas de fato, né? Que nem vocês falaram, né? Já tava com a coisa andando, foram pegos aí no meio, aí o cara tem que se virar, né? E como empresário, a gente tem que correr atrás, né? Tem que fazer o negócio acontecer.
se a gente não for atrás, ninguém vai, né? Então, nós temos que colocar a coisa em movimento aí. Mas antes de vocês começarem o bar, aí, enfim, né, começarem o brewpub, colocarem os equipamentos, depois a gente fala um pouquinho mais sobre a estrutura. Vocês já faziam as cervejas antes, né? Vocês já tiveram um começo como homebrew também. Aí eu vou pedir para o Adriano aí comentar um pouquinho sobre isso aí, né? Porque eu vi que vocês têm diversas cervejas que vocês já tinham lançado e já tinham rótulos muito legais quando eram caseiros, né? Então, né, eu também, né? A história minha, né? Quando eu comecei lá com a Arnesto e tudo, foi fazendo cerveja na garagem da casa da minha avó, né? Com os meus amigos lá. Então, vocês, como é que foi o começo de vocês também? Foi nessa linha aí? Conta um pouquinho pra gente, Adriano. Então, eu comecei como cervejeiro caseiro, fazer a primeira cerveja em 2015. Eu estava morando nos Estados Unidos, eu passei um ano lá fazendo meu doutorado, e aí eu com um amigo, inclusive, caiu? Deu uma cortadinha, agora voltou. Pronto, não sei onde parou aí, mas eu comecei a fazer cerveja com um amigo... com um amigo nos Estados Unidos, a gente comprou um kit com um extrato ainda, fez uma cerveja que a gente achou maravilhosa, mas estava horrível, obviamente, né? Sempre a primeira cerveja é aquela, né, que você acha linda, maravilhosa, mas ela não é nada disso, né? Exato, foi assim que eu comecei, né? E comecei a tomar cerveja artesanal lá também, enquanto Alex e Mariane estavam começando a tomar aqui no Brasil, mais ou menos na mesma época. Isso, e aí ele viajou para... Foi em 2015. Aí eles viajaram para lá e a gente entendeu que os três já estavam tomando cerveja artesanal e a gente fez um tourzinho por lá, conheceu umas cervejas, umas cervejarias e tal. Aí quando eu voltei, eu comecei a fazer, um ano depois que eu voltei no meio de 2015. No meio de 2016, e assim foi, né? Fui fazendo cerveja, recebendo feedback, principalmente de Alex, que todo mundo já está cansado de ouvir, mas ele sempre foi meu maior crítico. Então, ele tomava cerveja, tava ruim, ele falava, bicho, a gente tá tomando, mas boa não tá não. E assim a gente... E foi evoluindo assim, né? Faz a próxima, o que dá para consertar, faz a próxima, conserta, até que começou a ficar boa a cerveja. E aí a gente começou a pensar em algumas coisas que a gente podia fazer junto. E eu acho que agora podia ou passar para ele ou vou ver se você quer saber mais. Acho que deu uma cortadinha ali no áudio. Tá me ouvindo? Enquanto ele avisa, Felipe, só passar um detalhe aqui, que nós somos cunhados, né? Então a Adriana é casada com a irmã. E aí, melhor que você ter um cunhado, é ter um cunhado que faz cerveja, né? Aí ele sempre, até hoje, eu acho que eu sou o maior crítico dele, porque eu chego na lambuja mesmo e falo o que é que eu acho, né? Não, é bem por aí. E é uma sorte o Adriano ter essa tua visão crítica aí. Isso é uma coisa que até inclusive lá na Arnesto, lá, né, no nosso bar lá, tem muita gente que começou a fazer cerveja, que, né, veio, enfim, lá conversar com a gente levou cursos lá para Amaral, que é a cidadezinha, né, lá aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem o bar, né, da Arnesto lá, a gente faz a nossa cerveja como ciganos, né, desde o início, e temos o nosso ponto ali, né, o nosso tap room, o bar, enfim, onde a gente recebe ali o pessoal. E tem muita gente que, né, começou a fazer cerveja com esses cursos e que justamente leva a cerveja para a gente lá, para nós degustarmos e dar um feedback verdadeiro para a pessoa, né? Porque às vezes o pessoal leva para alguém degustar e às vezes a pessoa não entende, né? E enfim, a cerveja pode realmente estar boa, mas pode ter alguma questão off flavor que é difícil ou, né, o aroma, alguma coisa que é difícil de perceber, ou mesmo ela está fora de estilo, e aí quem não tem um conhecimento um pouquinho melhor não vai conseguir, né, dar uma opinião que ajude a pessoa a crescer, né? Então, ter alguém que tem esse olhar crítico é sempre muito bom, né, para poder ajudar a gente a crescer e a desenvolver.
né? E varia muito também de pessoa para pessoa. Eu sou um cara que tenho muita dificuldade para pegar diacetil, né? E o Renan e o Wagner, que são meus sócios, eles pegam na hora um diacetil na cerveja. Eu, em compensação, papelão, oxidação, esse tipo de coisa, eu sinto, pode ter o mínimo que eu sinto. Então, quando tu tem pessoas ali que conseguem te ajudar e realmente dar uma opinião, pô, é muito legal isso, né? Então, sempre vai ajudar a gente a crescer. E eu não sei se nessa parte técnica vocês chegaram a se aprofundar, fazer algum curso nessa linha aí, ou foi mais na base da pesquisa, né, de autodidatas aí, como é que foi? Eu acho, agora vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, eu fiz o curso de tecnologia cervejeira da Brau Academy, e lá eu fiz lá teve um curso de off flavor, mas assim, foi um curso excelente para mim, mas eu já tinha estudado com o Matheus. Isso, grande cara. Mas assim, eu já vim estudando há alguns anos o livro do Randy Mosher, que fala sobre como degustar cerveja, tanto para achar o flavor, como para achar o estilo, né? Se tá dentro do estilo, se não tá, o que tá certo, o que não tá, né? Fora todos os outros livros sobre levedura, malte, lúpulo, todos esses livros que, inclusive, estão lançando em português agora, que é excelente pra gente. Sim. Então, já vinha lendo bastante coisa, né? Mas, assim, fazer o curso mesmo, você pegar os off-flavors individuais é importante, é bem importante e foi bem bom pra mim. Uhum. Isso é bem legal, bem legal. Essa parte é sempre bom a gente fazer curso, se aprofundar. Eu também fiz curso, né, dessa parte de off-flavors, fiz o curso de sommelier também, né, e o sommelier já ajuda bastante a começar a identificar melhor as cervejas, mas isso aí vai muito da questão da hora copo também, né? Tu estudar, Sim. entender os estilos, mas de fato tu precisa degustar, ler, né? Eu sempre, não é sempre, né? Mas às vezes, tipo assim, cara, hoje eu vou tirar para estudar. Então, às vezes, a gente tem também um dos serviços que a gente faz na Beer Business é o desenvolvimento de receitas, né? Então, às vezes, o pessoal quer começar um negócio, às vezes tem uma receita que ele desenvolveu como caseiro, não sabe se é aquela receita para ir para a cervejaria tá ok, ou se tem alguma coisa que daria para melhorar, tanto na questão da qualidade, quanto até na questão de otimização, né, do uso ali dos insumos. Então, às vezes, eu acabo pegando para um estilo que a gente está trabalhando, cara, então agora eu pego lá as amostras que tenho no mercado, que sejam representativas, aí eu abro lá o BJCP, né, sento, sirvo, né, cada uma num copo e vou degustando e vou comparando, né, e é esse tipo de coisa que vai ajudando a gente a fixar, porque realmente só ler o BJCP e assim por diante é muito complicado, né, tu precisa realmente da hora a copa ali degustando, né. Isso é uma coisa que a gente, com muita boa vontade, faz, que é tomar várias cervejas de cervejarias reconhecidas, né? Isso é uma parte excelente de estudar. É um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer, né? Não é isso? É isso. Tá? E quantos estilos vocês estão produzindo hoje? Né? Eu vi, pelo que eu olhei, vocês têm pelo menos umas 8 ou 9 receitas aí, né? Do que eu dei uma espiada, assim, né? Mas vocês estão produzindo todas essas que vocês já tinham quando começaram como caseiros, elas estão rodando aí no Brewpub? Como é que tá isso? Todas as receitas que a gente... Eu vou responder enquanto a Adriano diz. Isso. Voltei? Vai lá. Voltou. Todas as cervejas que a gente fez como caseiro, a gente já produziu na cervejaria, inclusive a última que faltava a gente fez ontem. Então, daqui uns meses, não, né? Daqui umas semanas está saindo a última cerveja que a gente já tinha receita e mais cerveja nova de receita que a gente não tinha testado em casa. Mas a gente tem de receitas já feitas no Brewpub, a gente tem 11 até agora. Atualmente tem 8 nas torneiras, né? Algumas já acabaram, deve voltar daqui a alguns meses, né? Porque nem todas são fixas, né? A gente está tentando deixar algumas fixas, mas sempre ter coisa nova, diferente no TEP. Legal, legal. E o do Alex e a Mariana, então, como é que são quais são, conta para o pessoal, então, quais foram as cervejas que ganharam medalha, né? Como é que são essas cervejas? Eu vou deixar pro
pro Alex falar que ele é o cara que é o crítico da cerveja mesmo, né? Senão o Adriano, né? fala aí, Alex, como é que, quais são, contem pra gente aí das cervejas que foram premiadas, como é que elas são aí. Pois é, agora eu sou o tipo do crítico do seguinte, né? De beber e dizer, tá bom, tá ruim, tá bom, eu paro aí. Mas assim, as duas cervejas que a gente ganhou, né, com as medalhas de ouro foram uma Saison e uma Porter, né, com a adição de amendoim. Né, que são duas cervejas que a gente testou. E uma coisa interessante, Felipe, a gente estava falando da obra agora há pouco e da questão de você sempre estar se movimentando, né? Como a gente Sim. viu que ia a questão da obra, e então a gente aproveitou esse tempo para poder testar a receita, né? Então a gente passou esse um ano de obra, a gente passou testando receitas em casa e distribuindo para o pessoal. Chegava para os amigos e aí a galera que já era cervejeira a gente dava e também para o cara que não era cervejeiro a gente dava. E aí a gente foi colhendo esses feedbacks até para poder ponderar o que é que ia pro TEP, né? O que é que ia funcionar com que tipo de público. Porque a gente sabe Sim. que trabalhar com cerveja artesanal, assim, tem a parte do nicho, do beer geek e tudo, mas o que ia manter a gente, o que está mantendo, né, na verdade, a gente aberto, ainda é o pessoal que ali do bairro, né, que passa e vai como, assim, vai pro bar como se fosse um bar qualquer e chega lá e descobre que é uma cervejaria artesanal, que a gente faz tudo lá. Então a gente teve essa preocupação de ter cervejas mais nichadas, mais diferenciadas, mas também ter as cervejas de volume, vamos dizer assim, né, de alta aceitação, de alta drinkability. Sim. Então, sobre essas duas receitas, eu acho que os diferenciais dela, era melhor o Adriano falar para que ele possa explicar melhor o que é que ele pensou, né? Sim. O que eu consigo dizer é, a Porter com amendoim foi uma ideia nossa que a gente chegou, porque eu tomei um café em casa, né? Peguei um bocado de amendoim, botei dentro, machuquei e vi que dava certo. Cheguei para eles, ó, café com amendoim dá certo, vê uma cerveja aí. A minha contribuição foi essa. Acho que a Saison foi ele que pensou bem e também ele pode dizer melhor como foi que ele bolou essa receita, né? A partir desse start, dessa minha contribuição. Beleza, então conta pra gente. Eu ia perguntar justamente uma das perguntas que eu já tinha deixado anotado aqui para fazer, tipo assim, não posso esquecer. Cara, o que é o diferencial? Entendeu? Por que vocês acham que ganharam essas medalhas aí? Por que essas cervejas ganharam medalha aí? Isso é uma coisa que com certeza o pessoal que está assistindo aí vai estar bem curioso assim para saber ainda mais. Nem vocês falaram, né? Abriram o Brewpub no final do ano, né? 3, 4 meses depois aí já tava lá ganhando, tipo, não qualquer medalha, né? 2 medalhas de ouro no Festival de Blumenau, que tinham 3.200 cervejas, né? Que estavam inscritas, divididas entre 147 estilos diferentes. Então, cara, é um negócio demais, assim. Então, Adriano, conta aí, ó, o segredo aí pra gente. Qual é o que fez essas cervejas aí ganharem essas medalhas aí? Por que vocês acham aí? Assim, eu não sei se vai parecer meio otário ou não, né? Mas assim, a gente testou, pelo menos a Porter foi uma cerveja que a gente testou várias vezes. A gente fez várias vezes ela. E então a gente já tinha esse processo mais ou menos alinhado, né? E o amendoim dá um toque muito especial quando você combina ele com o café que foi a ideia dele, de Alex, né? E aí a gente, como eu gosto muito de porter, eu falei, vamos fazer uma porter puxada mais para café e vamos botar o amendoim nela. E por ela ter uma base com um pouco de malte caramelo, esse dulçor do malte caramelo junto com o amendoim faz ela parecer uma paçoca. Então casa muito bem com a cerveja, né? Então ela fica parecendo uma paçoquinha com café. Então ela tem essa pegada muito maneira e de uma aceitação grande. Ela tem um drinkability legal até para uma cerveja escura que às vezes o pessoal torce o nariz porque acha que vai ser pesada demais, mas ela não é. Então ela é uma cerveja que você consegue beber bem ela e com um sabor super marcante, né?
Bah, que legal. Então, ela era uma cerveja que a gente, apesar de ser uma categoria bem concorrida por ser bem abrangente, né? Que é a categoria de field beer, com adição de vegetais, você pode entrar com qualquer estilo, desde que você tenha algum vegetal nele. Assim, ela se destacava por conta disso, por ser uma cerveja até bem equilibrada e com um sabor que é muito comum, né? Quem não gosta, pelo menos já comeu paçoca alguma vez, né? Então, remete muito, tem essa memória afetiva da paçoquinha, né? Então, ela tem essa vantagem sobre as outras, eu acho, né? Obviamente que dá para fazer com várias cervejas, mas a nossa ganhou, né? Que legal. Eu vi que a da Saison entrou como specialty Saison lá. O que é o porquê do Isso. specialty ali? O que vocês colocaram nessa receita aí? Exato. A gente comprou aqueles dados de carvalho, amburana e várias madeiras assim que vende, acho que é da Dornas Havana, né? E aí eu fiquei com a ideia de como usar essas madeiras. Aí eu falei, poxa, dá para fazer alguma coisa que remeta a vinho, né? Usando carvalho e tal. Aí eu pensei, uma base boa que tem bastante aroma por conta da levedura é uma Saison, né? E para fazer ela aparecer com um vinho branco, eu adoro o lúpulo Hallertau Blanc. Aí eu falei, pô, se a gente fizer essa Saison com um dry hop de Hallertau Blanc e botar a madeira, ela vai remeter bastante a um vinho branco, ou algum espumante, porque ela também é bem frisante, né? E aí eu fiz essa cerveja, só que eu botei pouco carvalho. Então ela ficou só a Saison com o dry hopping, né? O carvalho não apareceu. E aí a gente distribuiu para os amigos para provar. Isso eu já estava fazendo em casa ainda, né? Distribuir para os amigos e a gente teve um feedback bem maneiro dela, porque ela tinha um drinkability alto e ela tinha muito sabor, muito aroma. E aí, bom, acho que essa dá para rodar no Brewpub. E a gente fez ela um mês antes de mandar pro concurso. Então ela chegou lá bem fresquinha e o lúpulo ainda estava muito presente, então isso foi uma vantagem dela, né? E ela estava remetendo muito ao uva verde por causa do dry hop. Então, por conta do dry hop, ela entrou como special de Saison, né? Ah, que legal, cara, que legal. Bom, e assim surgem as duas melhores cervejas do Brasil nas categorias delas, né? Então, simples assim, né? Só de trabalho, teste com muitos testes com os amigos, bem facinho, assim, né? Para fazer e muito estudo aí também para produzir. E isso é uma coisa importante, né? Nós também, quando fazemos alguma receita lá na Arnesta, a gente testa várias vezes, produz nas nossas panelas lá no nosso equipamento que a gente tem lá para fazer teste, né? Testa entre os amigos ali, entre o pessoal que frequenta lá. A gente tem muito aquele esquema de festa de cidade do interior, sabe? Pega os aniversariantes de setembro, aí cada um faz uma cerveja, faz uma festa lá num sítio e todo mundo degusta. Então, a nossa Session IPA, a gente fez 5 vezes esse roteiro aí de degustação, né? E então, cada vez que a gente produzia, levava pro pessoal. Já tem uma galera que frequenta lá, que já tem um conhecimento, tem um paladar, assim, bem apurado, e que são os caras que dão a real pra gente também, né? A gente também precisa ter quem nos diga se, cara, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá bom. Então, a gente fez 5 rodadas antes de mandar para a cervejaria, né? Logicamente, quando nós produzimos ela para plugar na torneira lá na cervejaria, cara, secou os barris assim muito rápido, né? Porque realmente já tinha, né? Esse teste de campo. E o pessoal falando que o meu áudio tá baixo, vamos ver aqui se eu de repente estou apoiado aqui, vamos ver se dá uma melhorada. Mas eu queria ouvir já que a Mariane, né, passou, né, conosco ali por todo o curso. Mariane, conta pra gente aí como é que foi o planejamento aí do negócio, né? Como é que vocês, o que vocês planejaram, como é que vocês estudaram aí para começar a coisa a colocar a andar? A gente começou esse planejamento em 2019, né? Então, a gente tem toda a parte de planejamento, na verdade, de pesquisa, né? A pesquisa, assim, financeira e a parte
de planejamento de local. A gente teve uma sorte, digamos assim. A gente teve um presente que foi a lei do Brewpub aqui em João Pessoa. Então, assim, a gente discutiu isso, né? E a gente sabe que tem essa questão de Brewpub, da localização do Brewpub nas cidades. Então, muitas cidades fica nesse impasse de a indústria não pode estar no centro urbano, não pode. E aí a gente teve isso, acho que no final de 2018. Final de dezembro de 2018, a gente saiu essa lei autorizando a instalação de microcervejaria, Brewpub, no centro urbano, né? Então abriu as portas para a gente, né? E a partir disso foi que a gente começou o planejamento, porque aí permitiu realmente a gente localizar bem, a gente fazer pesquisa de mercado, a gente se estruturar. Então foi o que deu o pontapé para a gente, né? A lei da microcervejaria do Brewpub. Legal. Autorizou. E aí a gente continuou, né? Então, assim, uma coisa que a gente fixou muito foi localização. Então, como a gente teve essa autorização aí, a gente conseguiu se localizar bem, assim, tá num local que está perto de residência, está perto de comércio, está perto de tudo. Legal. E aí, assim, uma coisa que a gente planejou bastante também foram as licenças, né? Assim, a gente sabe que é um ponto crítico. E sim. Eu ia perguntar de uma das que estava anotada aqui também, se vocês tiveram algum problema com as licenças, né? Porque, pô, foi muito bom que entrou essa lei que permitiu, porque o Brewpub, ele precisa estar, né, perto das pessoas, né? Precisa estar ali numa zona que seja mista, não pode ficar num bairro, lá numa zona industrial, né, fora ali né, que não seja acessível para o pessoal. E aí a questão toda beleza, pode instalar, vocês conseguiram um ponto, a localização é fundamental, com certeza, né? É um dos pontos que a gente trabalha, né? Procura conscientizar bastante o pessoal, mas aí eu fiquei pensando, cara, como é que será que foi as licenças, então? Né? Porque se eles aprovaram também em 2018 e vocês aproveitaram, certamente não tinha nenhum outro Brewpub ali também, vocês tiveram que ser meio pioneiro, meio não, talvez foram os pioneiros, né, de fazer isso aí. Então, como é que foi essa história aí? Fomos os primeiros. E assim, a gente teve essa preocupação de, assim, meio que planejar. Não tem muito como, não tem como você planejar a licença, né? Mas assim, planejar, que eu quero dizer, é a gente se antecipar. Então a gente fez projeto, foi lá, foi discutir projeto antes da gente se instalar, né? Antes da gente começar a reforma, antes da gente começar tudo, a gente procurou discutir bastante para a gente não ter tantos problemas durante a instalação e até depois, né? Sim. Então, a gente começou, na verdade, com um projeto de construção. Então, a gente fez fez o projeto mesmo do Brewpub do zero, então construindo com legal, com container, né? Sim. O nosso primeiro projeto foi com container, e começando do zero e montando a cozinha e montando tudo. E aí a gente levou no Ministério da Agricultura, discutiu esse projeto, e aí já pegou algumas dicas com eles, né, as orientações,
E aí, quando a gente decidiu, não, vamos alugar um local e adaptar esse local, a gente já tinha em mente o que a gente precisava, né? A gente já tinha a orientação do pessoal do Ministério da Agricultura, principalmente, para dar a licença do mapa. A gente já sabia o que precisava, o mínimo que precisava ter, né? Uhum. Facilitou nesse sentido, essa antecipação, esse planejamento, essa antecipação de você conversar, né? Buscar sim. buscar orientação antes de fazer. Isso é o que a gente procura sempre conscientizar, tanto o Brewpub, né? A gente já fez o curso Brewpub, o próprio nome do curso é Planejamento e Operação, mas ele é muito mais focado na questão do planejamento, né? Porque como eu fico muito feliz de ouvir tu falando isso aí, porque é realmente nada. A gente tem que planejar, tem que pensar, a gente economiza muito trabalho, muito problema, né? Se a gente pensa nas coisas antes, faz as contas antes, né? Discute o layout, como a gente vai aproveitar. Essa questão de também procurar o Ministério da Agricultura antes, né? Para perguntar para eles, cara, isso aí, às vezes o pessoal, é aquela coisa, né? Vai na paixão, né? Sai fazendo as coisas e depois vai levando uma surpresa, né? Cada etapa é uma surpresa, é um problema para se resolver, né? Então, às vezes, não vou perder tempo, vou gastar dinheiro com planejamento, mas o cara depois gasta muito mais, né? Se ele não pensa direitinho. E outra coisa é que se tu não planeja, tu não tem a visibilidade, né? Também na questão do retorno financeiro. Então, se tu consegue colocar isso numa planilha antes, né, de fazer o investimento, tu pode, inclusive, avaliar se vale a pena ou não, né, entrar naquele formato de negócio, porque muita gente entra na paixão e descobre depois, quando o negócio está rodando, que às vezes não tem a vocação, né, para trabalhar, né, com aquilo ali, ou que aquele modelo de negócio não se sustenta, né, e aí é só problema, né, aí digamos, ladeira abaixo aí, né? Então, muito legal que vocês pensaram isso antes e o resultado aí a gente está vendo, né? Não só o lugar tá lindo, né? Dá para ver, acessem o Instagram aí, pessoal, sigam a Realidade Alternativa também e vejam lá, né? Como tá bonito lá o bar, eles colocaram autoatendimento, tudo ficou um negócio bem bonito mesmo ali, né? Mas enfim, então tudo isso leva, né, para a operação. Diga, Mariana. Pois é bem importante a gente assim, pensar em tudo, né, nessa fase de planejamento. Pensar em localização, pensar na estrutura do bar, pensar em como vai ser o serviço, como vai ser o cardápio, pensar em tudo, né? Às vezes a gente, como você disse, as pessoas vão pela emoção, né? Vão se deixam levar, às vezes você vai escolher um local, termina escolhendo por valor, não pensa no mercado, não pensa na vizinhança. Então, realmente planejamento é essencial. E até aproveitando que tu está falando nisso, das coisas que a gente viu no curso, né? Teve alguma coisa que bateu mais em vocês, assim, nessa parte aí do planejamento? Né? Se o curso aí também, né? O curso ajudou vocês aí nessa caminhada aí? Bastante, ajudou bastante. Na época do curso, eu estava bem preocupada com toda essa questão do mapa, das licenças, de todas as licenças, mas principalmente do Ministério da Agricultura, né? Uhum. E, assim, foi uma coisa que eu perguntei bastante, que eu lembro que eu perguntei bastante. Sim. Respondi várias. Uma coisa, Felipe, a respeito do curso, quando você começa, assim, a Marina estava falando, tem que pensar em tudo. Uma coisa que você tem que ter certeza é que você não vai conseguir pensar em tudo. Então, assim, tem que saber que alguma coisa vai passar e você lá na frente vai ter que tomar alguma decisão ou recorrer a alguma, sabe, perguntar como é que faz, o que é que acontece. E assim, eu lembro que do curso também uma coisa que eu vi com ela logo que ela terminou, é que a gente tinha
a gente tem alguns dados de... A gente meio que fazia algumas aproximações de consumo de energia, de consumo de água, de consumo de, né, de aluguel, quanto era o aluguel, percentualmente falando em relação ao faturamento. Então, essas dimensões a gente se apropriou muito também quando vocês soltam aquele plano de negócio e tal, e um layout, a gente começou a tomar a dimensão de outras fontes de receita, que não é só a cerveja. Legal. Então, quanto a cozinha consegue suprir de receita também em relação à cerveja, esse tipo de métrica, vamos dizer assim, a gente foi muito importante também, sabe? A gente começar a mensurar algumas coisas e criar alguns orçamentos, né? Tipo, depois que você começa, aí assim começa de fato o jogo, né? Então muita coisa muda, mas você pelo menos tem uma ideia de como é que vai se comportar, né? Para você ter um objetivo e você controlar Sim. aquele custo e chegar naquele indicador, isso aí é muito importante, sabe? Isso é uma coisa que quando traz para uma coisa que eu achei muito interessante do curso de vocês é trazer para real, né? Trazer para real, botar a conta no papel, porque a gente teve a sorte, né? Uma coisa que o Adriano comentou, o Adriano é um dos fundadores da Selva da Paraíba e também do Legal. Brew Shop. Então, desse Brew Shop, a gente começava a ter algumas dimensões de quanto ele fazia alguns eventos lá. Então, quanto é que o Adriano vende num sábado? Adriano vende X litros de chopp em tais estilos. Então, com isso, a gente começava a fazer algumas projeções, né? Então, junto com as informações cada fonte você vai juntando, né? A gente juntava a parte de consumo com a Adriana, a gente pegava a parte, batia com a planilha de vocês, e aí, assim, isso aí foi muito importante em relação ao curso. Uhum. Legal, legal. Fico bem, bem feliz, né? Porque realmente vocês pegaram, né, o que é o porquê daquelas coisas que a gente fala ali no curso. É como tu falou, né? Não, a gente, por mais que a gente planeje, não tem como garantir que vai ser como a gente planejou. Porque, por exemplo, olha a pandemia, né? Quem tinha feito um plano de negócio, como é que não tem como prever esse tipo de coisa aí? Só que se a gente traça um planejamento, traça um caminho, uma previsão do que a gente quer dos resultados, fica fácil ver se a gente está seguindo naquela linha ou se a gente está desviando. E aí a gente tomar ações corretivas, né? Aquela velha história lá, né? Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve, né? Mas se eu coloco um caminho para que eu quero seguir, eu consigo enxergar quando eu estou desviando daquela rota e eu vejo o que eu tenho que fazer para puxar, né, isso de volta aí, né? Então, essa parte da cozinha, né, é bem importante, assim, né? Para quem o Brewpub é uma baita fonte de receita. É uma pena, né, que com a pandemia vocês não possam estar recebendo ali, talvez estejam trabalhando com o takeaway e tal, mas a gastronomia, ela dá uma força muito grande na parte da receita. Então, por isso que eu sempre falo, para mim, o Brewpub é o modelo de negócio que vai dar o crescimento das microcervejarias no Brasil. É um modelo muito mais sustentável, né? E porque ele, além de facilitar toda a parte de logística, tu consegue vender com valor agregado, melhora as cervejas, tu consegue dar uma experiência, né, para os clientes, né, dentro daquele espaço ali. E tipo assim, não é só questão de uma garrafa, numa cerveja, né, com rótulo, numa garrafa âmbar que está numa prateleira lá no supermercado, né? O cara realmente, o case de vocês, o cara entrar numa realidade alternativa, né, dentro do espaço aí. E até teve alguém que perguntou aqui, ó, acho que foi a Glade, como que surgiu o nome da cervejaria, que foi uma coisa que vocês não contaram. Eu, olhando assim, eu diria, bom, para hoje, né, tem tudo a ver uma realidade alternativa, mas esse nome já existe há tempo, pelo jeito. E como é que surgiu essa história aí? Alguém tomou um trago e se inspirou? Essa hora já pode contar essa história, não? Pô, já passou da falta, já tá quase na hora. Vai lá, Adriano, conta aí a história alternativa. Como qualquer cervejeiro caseiro, uma das primeiras coisas que o cara faz é botar um nome na cerveja, né? Sim. É dizer, minha cerveja tem tal nome e a ideia dela é essa, né? Então, a minha ideia surgiu da realidade alternativa, que era brincar com os nomes dos rótulos e dos estilos das cervejas com nomes de personagem de história de filme, de livro, de série. Eu sou bem nerd, então, para mim, isso era o meu universo, que era maneiro de brincar com essas coisas, né?
Aham. Aí quando a gente estava já com as cervejas mais alinhadas e falou, bom, agora a gente pode começar a planejar, a gente falou, qual vai ser o nome? Aí eu falei, bom, eu já tenho esse nome aqui, né? Talvez dê para usar. E aí a gente alinhou o storytelling com uma coisa mais palpável, que é cada rótulo da gente ser um portal para uma realidade alternativa. Então, Legal. todos esses rótulos, todos os nomes de cervejas estão ligados com alguma história, um filme, uma série, um livro, alguma coisa, até do mundo real mesmo, que transporta você de uma realidade para outra. Então, o exemplo bom, 9 3/4, que é a nossa Session IPA. Então, Isso. muita gente conhece Harry Potter, sabe que é a Claro. passagem da estação dos humanos para a estação dos magos, né? Dos bruxos. Então, ela é o portal. E assim, por exemplo, a gente tem uma linha de cervejas clássicas que é a DeLorean. Eu acho que quem tem Isso. mais de 20 anos sabe o que é o DeLorean, né? Então, todos os rótulos têm essa brincadeira. Alguns o pessoal não pega porque é bem mais obscuro a referência, mas todos são referência a algum portal que existe aí no mundo, seja fictício, seja real. Não, legal, achei muito legal a White Rabbit, né? Tu fez um trocadilho lá com White Rabbit, né? Lá no começo. E eu até achava que a Porter de vocês iam dar o nome de Harry Potter, né? Mas ficou Heimdall, né? O nome Esse era o nome original dela, que foi a primeira cerveja que eu fiz em casa sozinho mesmo, foi uma Porter que ela chamava Harry Potter. Então, tinha essa brincadeira, assim. Joia, joia. Não, muito legal. E aproveitando já que a gente está falando aí das cervejas, uma curiosidade que o pessoal tem, né, que eu sei, né, é tipo assim, ok, ganhamos duas, né, ganhamos o melhor brewpub, o segundo melhor brewpub, ganhamos duas medalhas, né, de ouro. O que mudou na vida da realidade alternativa? Como é que é enfim, a sensação ali de ganhar medalha e como que isso impactou vocês aí nos negócios, nos contatos, né? Enfim, o que aconteceu na vida de vocês, né, com a medalha, com as medalhas? Velho, na vida pessoal a gente ficou feio pra porra, né? Meio que, assim, a gente foi em busca de uma chancela, na verdade a gente tinha uma esperança de avaliar as cervejas, né? A gente não achava que ia ganhar, até porque pelo tempo e tudo mais, mas a gente queria, na verdade, o feedback dos jurados, né? Essa era a intenção. E aí, depois que ganhou, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente fala assim, que a gente trabalhou pra caramba para poder ganhar, mas aqui na região a gente tá trabalhando pra caramba para explicar o que a gente ganhou, né? Porque o pessoal é muito distante, né? O feito. Uma coisa engraçada que aconteceu lá na cervejaria é que no dia a gente foi campeão e aí gritou, esperneou lá, né? Foi uma festa. E aí o vizinho desceu lá na frente e disse: meu amigo, o que é que tá acontecendo aí que vocês estão gritando, rapaz? Aí, não, a gente foi campeão do campeonato de cerveja. Ele disse: eu quero saber disso não, para de zoar daí. Assim, Desse jeito. A gente tenta explicar aqui, né? A gente fazendo uma referência ao futebol, né? A gente diz assim, ó, é como se o Botafogo aqui da Paraíba tivesse ganho a Copa do Brasil lá dentro do Maracanã. É mais ou menos isso que a gente tem que explicar, né? E aí depois é que o pessoal, que legal, bacana e tal. Mas assim, a gente tem boas conexões hoje a nível de Instagram, né? A internet possibilitou a conexão com muitas outras cervejarias que já ganharam ou que estavam por aqui por perto. Então, cervejarias do Nordeste que já são medalhistas também entraram em contato com você, com o pessoal que faz os equipamentos, o pessoal da LNF, a galera do meio, né? A gente conversou há poucos dias com o guia cervejeiro. Então, assim, o pessoal do meio foi uma conexão super bacana, né? Porque reconhece o feito que a gente teve e tal. Mas, assim, a nível de negócio, tá sendo uma coisa bem engraçada, né? A verdade é essa. A gente coloca que tem medalha, faz campanha por aqui, aí a galera chega e como foi essa medalha? Aí a gente vai lá explicar e acha fantástico e tal.
Mas foi muito... Eu acho que a transformação dos prêmios é mais em relação a jogar a gente numa nova realidade do próximo desafio, né? Que é mandar a cerveja para fora daqui, né? Para fora do estado. Então, o lance da medalha ele acelera e antecipa algumas etapas, né? Que a gente vai ter que, de novo, sei lá como, é o que a gente pensa todo dia, como fazer isso dentro de uma pandemia, com restrição de caixa, assim, a movimentação bem baixa lá no pub. Aqui a gente passou, agora há pouco tempo, a gente tava fechado, né? Só tava com delivery e takeaway. E acho que tem uma semana que reabriu, né? Com 2 semanas, eu acho, que reabriu com todos os protocolos. Então a gente está em torno de 40%, porque a gente tem espaço aberto, então a gente está em torno de 40% da ocupação. E então é isso, é administrar, por um lado, né, a questão do caixa, do fluxo de caixa com a loucura da pandemia, e também aproveitar a onda da premiação para também se alçar para outros mercados, né? Esse é o desafio de agora. Vocês não vendem para fora atualmente, né? Vocês só enchem growler e tal, mas vocês não invasam, né? Enchem growler, inclusive as cervejas viajaram no growler pro concurso. Foi, assim, loucura, e a gente não consegue atender nem a segunda maior cidade aqui da Paraíba, que é Campina Grande. Por uma questão mesmo de, não, vamos começar do jeito que dá, e aí depois a gente vai vendo, vai trazendo a questão dos invasos de garrafa, e vai acontecendo. Mas aí, com a questão do prêmio, a gente agora está tendo que, sabe, ter duas de batalha agora. Eu sempre digo que a medalha, essas medalhas em concurso, elas são que nem o botãozinho de turbo lá quando tu joga um joguinho de corrida, né? Ela te dá um impulso, ela te joga para frente, né? Porque tu vai acabar ultrapassando ali os outros carros ali, e quando o efeito do turbo uma hora termina, né? Então, mas quando ele termina, tu já ganhou umas posições ali, né? Então, realmente, tu não vai resolver tua vida pro resto da vida. Ganhei uma medalha fenomenal, tá tudo garantido. Ela te dá um impulso naquele momento ali e tu tem que aproveitar ao máximo, né? Isso e conseguir te posicionar bem, porque aí tu não volta pro patamar. Vocês são numa outra realidade, passaram para mais uma realidade alternativa aí. Mas deixa eu perguntar também aí, porque a galera também sempre quer estar curiosa para saber. O que eu queria que o Adriano falasse sobre a estrutura do Brewpub, que isso é uma questão que o pessoal pergunta muito pra gente, né, nos cursos ou nas lives. Cara, o que eu coloco de equipamento para montar um Brewpub? Então, como é que é o tamanho da cozinha, os fermentadores, né? Como é que vocês dimensionaram isso aí para o negócio aí de vocês? A primeira coisa é que a gente tinha uma limitação de espaço, né? Então não podia ser qualquer equipamento que entrar, porque, como a Mariane falou, a gente pegou uma casa no meio da cidade. Então já tinha essa restrição de largada aí. Mas a ideia nunca foi ser uma coisa muito grande, porque era um brewpub numa cidade que não tinha nenhum brewpub, né? Não tem nenhuma cervejaria dentro da cidade de João Pessoa. É só na parte industrial é que tem cervejarias e que tem escala para poder vender em supermercado e tal. Como a nossa ideia era o brewpub atender o cliente direto, não fazia sentido a gente ter um equipamento gigantesco e ficar preso a fazer só 3, 4 estilos, né? Então a gente ponderou, olha, a gente compra alguns fermentadores pequenos, né? Que a nossa panela a gente decidiu por uma panela de 250 litros. Então ela tem 250 litros úteis, né? Terminou a produção, eu consigo encher um tanque de 250 litros. E ela é uma panela bibloco, né? Ela não é tribloco, a nossa, ela é bibloco. Então ela tem uma panela de água quente, mas em termos de braçagem, mostura e recirculação é na mesma panela, e depois tem uma panela de fervura e whirlpool. Então são 2 panelas efetivamente que a gente tem de produção, né? Mas para o tamanho que a gente planejou, estava ótimo, né? E aí a gente tem 2 fermentadores de 250 litros que a gente consegue brincar com várias receitas. Inclusive as 2 receitas que ganharam medalhas foram nesses fermentadores de 250 litros. E a gente tem um de 500 litros, que a gente braça 2 vezes para encher ele. E a ideia nossa é ele rodar cervejas que
tem mais aceitação e que tem mais volume, né? Então, por exemplo, a Czech Pilsen da gente, ela roda no tanque de 500 litros. A nossa Fruit Beer, que é a Monga, que atualmente é uma das queridinhas do Brewpub, que é com morango e manga, também roda no fermentador de 500 litros. Ah, que legal. Então a gente vai fazendo esse jogo, né? Nos de 250 a gente vai alternando estilos, IPA, Saison, Porter e por aí vai. E no maior a gente vai repetindo as receitas que tem mais volume. Então a gente tem isso, a gente tem 1.000 litros de fermentador. Por enquanto esse é o nosso tamanho ali, né? A gente já decidiu por esse tamanho sabendo que dá para ter mais. Então dentro da nossa produção ainda cabem mais fermentadores por uma possível expansão, né? Ah, que bom. E vocês, cara, essa questão do equipamento, eu para abrir o pub sempre recomendo o Bibloco, né? Porque, cara, são poucas produções que se faz por mês, a não ser que a diferença para um tribloco seja muito pequena, mas, cara, não precisa. Para um brewpub tu não precisa um tribloco. Um bibloco atende perfeitamente, né? E essa questão do brewpub de ter um equipamento menor é muito legal, principalmente para o cervejeiro aí, né? Ok, enfim, tem trabalho de fazer várias braçagens, mas dá uma liberdade criativa muito grande, né? Porque vamos lá, se 250 litros der errado, tu faz um churrasco com os amigos ali no fim de semana, né? 1, 2, 3 churrascos que tu faz, terminou. É diferente de tu fazer 2.000 litros ou 3.000 litros num tanque ali. Então, tu fica, tipo assim, tu não tem medo de nada, né? Se der errado, eu bebo, coloco em 5 barris, levo lá para, né? Deixo ali na câmara fria, né? Dá um jeito. Então, isso é legal, né? Fala para ele não ter medo de nada. É. Cara, mas é isso aí, velho. Esse volume é para isso que tem o Brewpub, para experimentar, para tentar, né? Para arriscar, principalmente com esses volumes ali, né? Então, mas a gente arrisca bem, a gente faz umas coisas bem, bem legais, bem diferentes mesmo. A gente tem essa liberdade mesmo. Esse que é o tchan, digamos assim, né? Principalmente para o cervejeiro no Brewpub e para o público também, né? Porque nós lá na Ernesto, nós sempre temos 8 torneiras só, né? Podíamos ser mais, mas nós deixamos 8 para justamente estar sempre rodando. As torneiras estão sempre com uma cerveja diferente, porque a galera quer experimentar coisas novas e tal. E essa liberdade, que nem vocês vão colocando fruta, manga e morango numa cerveja. Então agora eu fiquei super curioso para provar. Porque tu vê, não, é morango e framboesa. É tudo meio fruta vermelha misturada, mas morango e manga eu não vi também, né? Até o monga acaba sendo também um trocadilho com o fim, né? Da coisa, e o morango e manga. Agora que eu me dei conta do porquê do rótulo, né? Mas, cara, conta como é que é a tua estrutura aí, o teu equipamento, os fermentadores são auto-refrigerados, a cozinha é a gás? São auto-refrigerados. As panelas são todas a eletricidade, né? Não tem nada com gás, é tudo energia. E os fermentadores são auto-refrigerados. O nosso fornecedor do equipamento foi a Equipo. É um pessoal lá do Espírito Santo que faz equipamentos pequenos, até 1.000 litros. Legal. E, assim, atendeu super bem a gente, o cara é super solícito, é um bom fornecedor, né? E a gente sabe que tem problema com fornecedor no Brasil, por conta de N motivos, né? Sim. Mas, assim, ele é um cara super, super legal, é Glaucio o nome dele. E os equipamentos são muito bons, a gente tem pouca ou quase nada de coisas a reclamar. Tem muito mais coisas a elogiar do equipamento, que funcionou super bem desde o primeiro dia. Ah, que legal, cara. Essa questão dos fornecedores, eu tô com 2 clientes aí, um que a gente está atendendo, outro que está em vias aí para atender, e os 2 tiveram compraram equipamento e a empresa faliu. Esse problema tá seríssimo, né? Então é legal, é legal vocês comentarem, porque é bom a gente saber, né, que tem um fabricante ali que é sério, que atende. Eu já vi no site da equipe, eu já vi o Instagram, mas eu não cheguei ainda a ver o equipamento deles e não cheguei a conversar. Mas uma hora dessas também vamos ver se eu consigo visitar vocês aí, né? Aí eu também já certeza nos equipamentos aí. Né? Então vocês conseguiram montar a câmara fria de vocês em que tamanho ali? Vocês colocaram as torneiras na própria câmara fria da cervejaria? Como é que vocês fizeram? Velho, a gente fez uma besteira, né? A gente tinha uma garagem, né? Um terraço, que a gente chama aqui. E aí a gente passou uma parede, né? De alvenaria e colocamos a câmara fria dentro.
Resultado que a gente tem hoje 25 a 30 centímetros de parede da câmara fria até a torneira. Foi um puta desafio para a gente poder colocar esse show para sair, né? Vamos dizer assim, a gente tem 2 prolongadores, a gente tem 30, acho que 30, né, Adriano? 30 centímetros de prolongador. Mais Exato. e aí a gente teve que... quem fez toda a furação fomos nós dois, né? A Mariane rezando do lado e a gente fazendo. Fazer furação de parede, de alvenaria. Depois teve que fazer a furação da parte de câmara fria. Depois a gente preencheu com espuma expansiva de ar-condicionado. Depois tentamos ainda passar tipo uma manta para poder isolar, mas deu errado. E aí ficamos nessa e assim, foi uma coisa... A parede ficou torta. Que horror. Com a pingadeira. Foi assim... A câmara fria tem 300, tem 3,80 m, eu acho, de frente. Então, acho que é uma câmara... A gente planejou uma parede com, se eu não me engano, 15 torneiras. Mas aí começou com 10. E a ideia também era ter cervejarias convidadas, né? Mas Sim. aí não rolou ainda por conta da pandemia. Sim, sim. Essa questão da câmara fria, a gente, quando nós fizemos lá na Ernesto, nós aproveitamos uma parede que tinha uma janela, então nós tiramos a janela e ficamos com aquele espaço ali para plugar as torneiras lá. Então foi só furar a câmara fria, colocar o prolongador ali, a parede, a gente sempre recomenda, né, pelo menos 10 centímetros, né, de espessura, para ter um bom isolamento. Então, para a gente, essa parte até que foi relativamente tranquila, né? Nós só colocamos uma chapa de inox para não ficar aparecendo o painel ali da câmara fria branco ali, né? E aí com o inox ficou bonitinho ali com as torneiras, colocamos uma iluminação, fica um negócio bem chamativo, assim, bem legal. Mas é esse tipo de coisa, as complicações que o cara passa ali durante a instalação aí, né? Assim, a gente não tem ideia de fato, né? Porque no lugar que você tinha a janela, a gente tinha uma porta. A gente tinha uma porta de 2 metros da porta de entrada da casa. Mas o imóvel era antigo e a gente ficou naquela de, assim, nos 2 metros da porta não caberia a quantidade de torneiras que a gente queria. Sim. A gente tentava aumentar. E aí, na história de aumentar, a gente ficou com medo porque a parede não tinha viga. Então, ela não estava apoiada basicamente em nada. E aí Entendi. Aí ele fica difícil, né? Sabe, era uma construção antiga, que a gente chama aqui com cinta. Então, tinha um problema da construção. Sim, aí, naquela coisa de, aí agora o que a gente vai fazer? Faz o seguinte, passa tijolo, tampa tudo, e aí a gente fura e depois vê o que é que faz. Foi um grandíssimo problema esse negócio. Que coisa, né? Mas enfim, aí vocês optaram, vocês só tem o autosserviço ali, né? Só com as torneiras para o pessoal se servir. Como que tá funcionando isso? Tá legal? Como é que o pessoal aceitou essa novidade aí? Não, o autosserviço, assim, a novidade aqui em João Pessoa a gente já tinha outros 2 espaços com autosserviço, né? Para quem está conhecendo a primeira vez, tem aquele encantamento, acha legal, filma, bate foto. Então, assim, a nível de divulgação é excelente, né? Porque o pessoal se torna um lugar instagramável, né? Vamos dizer assim. Então, o cara quer filmar, quer mandar para os amigos, quer aquela coisa toda. A nível de serviço em si, para o bar, vamos dizer assim, ele agiliza muito o atendimento, né? Hoje a gente tem 8 torneiras funcionando e no atendimento a gente tem geralmente 2 pessoas. Sou eu e um outro atendente e Adriano. Então, assim, com isso tudo a gente consegue atender, assim, claro que a demanda está reduzida, né? Mas a gente consegue bem se o autosserviço funcionar bacana, né? Claro que, como todo equipamento eletrônico que depende de rede, de Wi-Fi, de internet, ele tem muita inconstância e aí chove. Então, assim, uma coisa que Adriano tem muito trabalho é justamente de colocar a cerveja redondinha na carbonatação redonda para poder esse serviço ser bacana, né?
Então, não tendo Sim. problema com carbonatação, que a gente, assim como a gente já vinha com essa preocupação, né? A gente visitou outros lugares. Sim. Antes da pandemia, a gente viajou, a gente foi a São Paulo e aí visitou lugares com autosserviço. E então, assim, a gente já não tem tanto problema em relação a isso, em relação à carbonatação alta. Mas tem sim seus perrengues, né? E também, assim, um trabalho de educação gigante com o cliente, Sim. né? Para ensinar o cara a servir, sabe, a não mexer no fluxo, inclinar copo, esse tipo de coisa. Mas, assim, até agora foi mais positivo do que negativo, sabe? Foi bem. Ah, Tá sendo bem bacana a experiência do autosserviço e para a gente, como operação, tá muito bom também, porque ajuda muito. Outra coisa que acontece, assim, eu tô querendo dividir mais essa parte de isso, operação. fala, é o que eu perguntei justamente, para a galera Então, entender. tem esse lado, assim, a implementação é cara, né? Uma boa parte do investimento vai nessa questão do autosserviço e a mensalidade também não é tão atrativa, né, em relação ao seu consumo de chopp. Assim, a conta que eles justificam em relação ao funcionário existe, sim, mas não é bem assim direta. Mas eu acho que o que mais contribui é essa questão do marketing. E o que é que acontece muito com a gente? O cliente vai lá, ele é treinado por um de nós, né? Aí ele acha bacana a experiência. E aí o que é que acontece? Ele traz outros amigos e ele mesmo se ocupa de treinar essa nova pessoa, sabe? Para Que legal. que ele sabe, ó, que legal, aí, ó, você vem aqui, você pega o copo, você faz isso. Então, assim, eu acho que essa parte de um cliente trazer outro, porque acha bacana, acha diferente, e ele mesmo fazer a própria apresentação do sistema, né? Como também filma e manda para os outros, acho que essa é a parte mais legal. Show. Se o pessoal está pensando em autosserviço, perde um pouco a questão do balcão, porque eu acho que o balcão, a magia do balcão é você ter aquele bate-papo, você chega lá, Isso. o cara vai sozinho, né? Então, para quem gosta de atender e bater papo e tal, você tem que ter um bom balconista, vamos dizer assim, né? Se fosse fazer a parte de balcão, mas também se você tiver a parte do autosserviço, você ganha muito em relação a isso, né? Você ganha experiência. Você ganha experiência, né? Aquela coisa da experiência. Não, é muito, muito legal ouvir isso daí. E a gente fala sobre isso bastante no curso também, né? O balcão, o autosserviço e tal. E aí tá, e qual que é o melhor? Cara, depende do negócio que tu quer Depende. fazer. Depende da forma como tu quer atender. Crescer, né? É isso. Deixa eu acrescentar uma coisa. Fala aí, Adriano. O autosserviço tem uma vantagem. Assim, Alex falou das desvantagens, tem hora que é ruim, mas eu acho que a vantagem maior, além da pessoa se servir, ter essa experiência, é o fato dela poder servir o quanto ela quiser. Então ela pode só provar a cerveja. Ela pode só botar 50 ml, 10 ml, 15 ml para saber se ela gostou daquela cerveja, tomou, não gostou, vai para outra. Foi para outra. A hora que ela achar que ela gosta, normalmente é onde ela fica. Lógico, é legal você provar tudo e aí você não precisa comprar um copo de 500 ml de cada cerveja. Você pode provar todas também, né? Então tem essa parte legal também do autosserviço. Tem essa experiência que a Adriano falou, né? De você permitir que o cliente ele tome a quantidade que ele quiser de cerveja. E em termos de negócio, tem uma outra vantagem, que é a antecipação da receita, né? Porque você vende o cartão com crédito e não necessariamente seu cliente ele vai consumir aquele crédito todo naquela noite, né? Então, o cliente vai lá, normalmente eles colocam R$50, então coloca 50, coloca R$100. Se ele não consumir aqueles R$100 naquela noite, você já recebeu aquela receita. Então, em termos de negócio, tem essa antecipação também, né? Sim, legal. Isso, legal. Em geral, isso garante que o cara vai voltar depois também. Isso, boa, né? Já fica com aquele tema de casa para depois. Agora, falando em estrutura, o Laírton Cavalheiro também foi nosso aluno nos cursos.
ele perguntou que vocês comentaram no início que tinham pensado no projeto com containers. Por que vocês desistiram dos containers? A gente desistiu do container porque quando a gente fez o levantamento de custos de implementação, ficava muito alto e assim, a gente achou que o risco era alto no sentido seguinte, para a gente conseguir colocar os containers lá no terreno, né? A gente teria que alugar um terreno vazio, né? E aí como é que se diz? A duração do contrato que a gente teria que fazer seria muito alto, né? Muito tempo. E valia a pena comprar todos os containers e fazer toda a construção do zero. Então, a gente pivotou dessa ideia para uma casa já existente, porque aí teriam só as reformas, vamos dizer assim, né? As reformas mais baratas do que você... O custo de reforma o custo de reforma era menor do que você erguer essa... Entendi. Foi importante de fazer as contas, né, antes de começar. E o Evernon, que foi o nosso aluno também no curso, tá com a marca de cerveja dele agora lá também, né, ele está perguntando sobre o público-alvo, né, como que vocês definiram e se vocês acham que atingiram, né, deu certo montaram lá o público-alvo, as personas e tal. Vocês conseguiram chegar nesse pessoal ou veio um público também diferente do que vocês esperavam? Como é que foi isso? Olha a cara do Adriano ali. Isso aí, velho. A gente eu acho assim que a gente atingiu um pouco, mas superou, né? A gente está num bairro que é um bairro tradicional, mais antigo, né? De João Pessoa. A gente está assim perto da praia, mas é como se a gente estivesse um pouco mais acima e a praia um pouco mais para baixo. Então, assim, a gente imaginava que com essa história toda, né, o storytelling que a gente construiu, a cultura pop e tal, a gente conseguisse atingir um público mais jovem. Pessoal que tivesse aí, galera universitária e tal, né, pessoal que se liga nesse tipo de conceito. Mas a gente tem uma parte desse público, sim, mas a gente tem muitas pessoas da terceira idade que moram lá perto. Sabe? O pessoal que desce de chinelão porque é vizinho e mora na frente, ou mora do lado, e chega lá e pouco importa estilo, pouco importa storytelling, marca. O cara chega lá, vai provando cerveja, sabe? E gosta de uma, gosta de outra. Então, isso é outra coisa que a gente surpreendeu em relação a estilo, né? Estilos de cerveja. A gente sempre achava, a gente tem que ter uma Pilsen para o cara começar, tem que ter Pilsen para começar, mas muita gente chegou lá com, assim, a gente via que era iniciante, não tinha provado cerveja artesanal, a gente mostrava a Pilsen e o cara dizia, não, muito encorpada, muito pesada, mais amarga do que Heineken, e foi embora na APA, ou foi embora na Fruit Beer e ficou, e aí, sabe, a gente tem muito, por exemplo, a Saison, que foi a medalhista, o público cervejeiro vai, prova, acha legal, mas só bebe aquela vez. Mas tem gente que vai lá, não conhece, diz, e qual que ganhou aí? Ganhou essa. O cara bebe e fica, sabe? Então, assim, a questão do público-alvo, como somos os primeiros em relação à operação de Brewpub, não vingou tanto, sabe? Aparece gente lá do que a gente pensou, mas aparece um pessoal totalmente diferente de todo tipo. De todo jeito. A gente tem, assim, clientela bem jovem, que entende, que discute, sabe? Senta lá e vamos, então eu vou dar ideia para os portais, quais é os que vocês já pensaram e tal. Como a gente tem aqueles caras que vão falar dos amigos que já perdeu pelo Covid, porque já estão mais velhos e tal. Então tem de todo tipo, velho. Quando você começa a trabalhar no bar, né, vamos dizer assim, aquele clichê, né, você é psicólogo, você sabe, aparece todo tipo de gente para conversar todo tipo de coisa, e se você for o cara da conversa, você vai embora, né? Então, inclusive esse foi um dos motivos da gente ter que contratar um atendente, porque como a gente sempre está lá, aí o pessoal quer conversar, quer saber como foi, e o que é, e a cerveja, e não sei o quê, e a conversa vai emendando, e as outras mesas chamando, e você não consegue atender.
Você tem que ficar papo e você fica lá e assim, pelo menos eu gosto muito de falar, né? Então, eu perco muito tempo, sabe? Eu vou conversando e o pessoal chamando e a gente vai conversando. Então, assim, bem público, assim, velho, público é bem vivência, sabe? É bem vivência. E outra coisa, né? Uma coisa eu não sei nem se existe uma falha, né, nisso, mas você constrói um ambiente, você pensa em tudo, cores, ambientação, e o cara vê aquilo e registra e cataloga você como um determinado tipo de ambiente. E isso você pode até trabalhar em cima disso, mas é difícil você manter aquele conceito que você queria, sabe? Então eu vejo a gente tem um ambiente bem alternativo mesmo. A gente tem adesivo na parede, a gente tem uma parede lá cheia de feitiço de Harry Potter e o cara senta lá porque tem uma mesona grande e senta e vai beber. Então, para ele, pouco é Harry Potter, a gente tem um monte de cartaz de show de circo da Monga, tal, sabe? A gente tem da Monga na parede, mas o cara se sente e acha legal, porque antigamente aquilo ali era a mídia que ele via, sabe? Dos circos, quando chegavam os circos na cidade. Então, velho, assim, o bom é que agrada a todo tipo de público, mas eu não sei te dizer como, sabe? Tem gente que diz, eu achava que você quer um açaí, que é roxo. Achava que você entrou numa realidade alternativa, não é açaí, é uma cervejaria. Pois é, cara, achei que era açaí. E a gente tem um banner, né? A gente tem um banner 2x2, virado para a rua, escrito bem direto. Aqui a gente faz cerveja. A gente colocou um banner lá 2x2, mas, cara, acontece de tudo. Acontece de chegar a gente lá e dizer, me traga um cafezinho. É disso. Então, assim, o cara, quando você... Né? Outra coisa da história da paixão versus o que, de fato, o negócio, né? A paixão versus o negócio. Você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. O cara chegar lá, rapaz, cafezinho não tem não, mas tem uma cerveja aqui escura, não sei o quê, e tentar virar isso, né? Como do cara chegar também e dizer, não gosto de artesanal, e você ficar naquela, e o cara ir embora, com raiva às vezes, ou senão o cara ficar e ser mais um convertido, vamos dizer assim, né? Sim, então, sim. Da história da paixão, a gente precisa se desvencilhar um pouco. É uma coisa que a gente trabalha muito também lá. Eu e a Adriana, que a gente está frente a frente no atendimento, né? Mariana fica no caixa, Mariana é o caixa forte, né? É a prudência da coisa, né? Tá frente a frente com o cliente, a gente sempre deixa bem claro, bicho, pode falar o que você achou da cerveja, porque a gente não tem apego nenhum com ela, não. A gente está aqui para ouvir da maneira que você falar, a gente precisa traduzir isso e valer e analisar se vale a pena ou não a implementação, se muita gente pede, se não. Então, essa coisa do campo de batalha é muito... Para quem está planejando, você tem que estar ciente disso, né? Que o cara vai chegar e vai... A gente teve críticas já bem feiona mesmo, do cara chegar e dizer, no dia que você botar uma cerveja boa aqui, seu negócio vai bombar, porque o ambiente é massa. Então, você tem que dizer, beleza, quando for boa, você volta. Você faz. Sensacional. Você tem que estar sempre, sabe, é muito complicado quando você... Eu digo isso porque eu sou apaixonado por cerveja, já bebi cerveja antes de Adriano, né? Adriano depois começou a beber, a gente se encontrou nessa coisa toda. Quando ele voltou para o Brasil, a gente viajou para o Mundial de Labier só para poder curtir cerveja. Então, sempre foi a minha praia, foi cerveja. E você ter a sua cerveja e o cara falar um negócio desse na sua cara, então você tem que estar muito, muito, muito de boa. Beleza, não, né? uma hora a gente acerta. E eu queria perguntar aí pro Adriano também, essa questão a nós lá também na Ernesto, a gente, quando começou a fazer cerveja, nós fazíamos as cervejas e levávamos as que nós gostávamos lá. Aí eu sempre conto a história que um dia chegou um amigo nosso lá, que ele não gostava de artesanal, chegou com uma sacolinha de Skol, né? Porque tinha os amigos, estavam tudo ali. Ele disse assim, você só tem cerveja ruim aqui, eu não bebo essas coisas aí. Eu trouxe a minha cerveja aqui e eu vou sentar ali e vou beber com os meus amigos. E põe a minha cerveja aí na geladeira para não esquentar. E nós, opa, peraí, desculpa. Aí depois desse dia a gente viu, claro, precisamos ter alternativas também
para as pessoas que ainda não estão acostumadas, né, com cervejas especiais, com esse tipo diferente. E aí, nesse ponto aí, Adriano, como é que tu pensa nessa história? O que tu bolou, né, em termos de carta aí de cerveja para atender desde a galera que está começando, né, até chegar nos geeks aí que vão aí? Como é que isso foi pensado aí? Foi sim. Assim, a gente sempre conversou muito, não era uma coisa exclusiva minha, não, de decidir quais eram as cervejas. A gente sempre conversava, putz, qual é a que a gente acha que vai ter aceitação, qual é aquela que a gente precisa dar uma pancada na cerveja para pegar a galera que gosta de coisa ou muito amarga, ou muito lúpulo, ou muito álcool. Então a gente sempre teve essa discussão entre nós, porque apesar de eu fazer a cerveja, todo mundo é bem versado, porque a gente sempre bebeu muita cerveja diferente, né? Então todo mundo tem a opinião quando a gente precisa definir qual é a próxima receita. Com certeza tem cerveja que eu não gosto, mas assim, se chegar ao ponto de, olha, essa aqui a gente tem que fazer porque é demanda, a gente vai fazer. Mas assim, em geral, como a gente tem paladar bem diferente entre nós quatro, né, os 4 sócios, a gente tenta variar bastante. Então, a gente tem uma lista com várias cervejas que a gente fala assim, olha, se tiver uma ideia de cerveja, joga no grupo que a gente anota. Então, a gente tem uma lista de, sei lá, 50 cervejas diferentes que a gente tem vontade de fazer e que está lá guardado. Porque foi a ideia de um, a ideia do outro, e aí, a hora que chegar o momento, a gente vai fazer. E eu, como cervejeiro, eu tenho que reproduzir a cerveja independente do meu gosto, né? Sim. Mas assim, em geral, como são ideias nossas, a gente faz os testes, vê se ficou bom. E como a gente também testou com amigos, né, a gente sabe onde é que agrada mais, onde é que agrada menos. Então uma cerveja que a gente gosta muito, mas que não agrada tanto, a gente segura essa receita para mais para frente. Para quando a galera tiver mais à vontade com as nossas cervejas, falar, olha, agora que você confia na gente, prova essa aqui. Entendeu? Então a gente tem esse cuidado de escolher as cervejas no começo para que você tenha uma aceitação boa para depois a gente começar a enlouquecer. Não, é legal. Isso eu procuro também quando chega alguém lá no bar. Eu gosto muito de ter o balcão lá na Ernesto. O pessoal gosta muito de sentar ali e conversar com a gente. Às vezes acontece mesmo como o Alex falou, às vezes a gente tem que pedir licença para atender, né? Porque o bar ali tá bombando e a galera quer conversar. E eu gosto muito de conversar e trocar ideia. Mas às vezes o bar ali tá girando, então a gente tem que, né? Às vezes não consegue dar tanta atenção quanto gostaria, mas eu acredito que seja um dos atrativos lá também, né? Então, mas o que eu procuro também, quando alguém chega lá e não conhece, né? Eu sempre dou uma cerveja mais leve. Aí quando o cara vem pedir o segundo copo, eu digo, tá, mas cara, quem sabe dá uma provinha. Aí eu pego um pouquinho mais amarga. Aí às vezes o cara, né, degusta ali, cara, pior essa aqui tá legal, me dá uma dessa aí. Aí a próxima eu já tento uma um pouquinho mais amarga, porque se eu der a mais amarga de cara, ele não vai gostar. Mas se ele for seguindo a escadinha, né, que ele já vai acostumando o paladar com coisas um pouquinho mais amargas, um passinho de cada vez, e, em geral eu consigo fazer o cara chegar lá no degrauzinho maior. E depois que ele deu o passo até lá em cima, né, ele vai começar a querer procurar aquilo ali de novo, né? Por mais que talvez no começo seja mais complicado ali, mas o cara vai procurar uma alternativa também ali, né? Nessa questão do amargor, né? Então, é como vocês falaram, é justamente educar, né? A gente tem que educar o pessoal, passar essa cultura aí para eles, né? Tem uma coisa que a gente pensou, né? E nas nossas torneiras lá que tem a telinha, a gente tentou organizar ela de uma forma crescente. Começa nessa cerveja, a próxima tela já é uma evolução, a outra tela já é um pouco mais forte, e assim a gente vai. Então a gente começa com a Czech Pilsen, aí vem a Fruit Beer, aí antes tinha a APA, agora a gente tem a Saison, aí tem a Session IPA, aí a IPA, a NA IPA e a Porter. Então ela segue uma sequência um pouco lógica. E a gente tem uma coisa legal, que mesmo a galera que é nova, que a referência é Heineken, a galera tá disposta a provar. A maioria do pessoal aqui que chega pra gente, ela tá com vontade de testar todas. Uma vez que eles entendem que a cerveja é feita por nós mesmos, vai falar, então eu vou provar tudo. Aí no final eu escolho uma que eu quero beber e aí vai beber mais. Então a gente tem essa vantagem, né? E assim, outra coisa... Eu faço muito isso também.
Outra coisa legal que vocês estavam falando aí do contato físico, isso foi uma coisa que definiu muito a gente ter o Brewpub, que eu sempre frisei muito com o Alex, falar, olha, os donos, o cervejeiro, a gente que faz a cerveja, a gente tem que estar em contato com o cliente direto. Ele curte falar com quem faz a cerveja, com quem botou a mão na massa. Então isso foi uma parada que a gente falou, não, o Brewpub é legal por isso também, então vale a pena fazer assim. É a experiência, né, cara? É por isso que o Brewpub é legal, a cervejaria podendo ter essa oportunidade. Quando tu é uma micro cervejaria pura, digamos assim, que não tem um tap room, quem tá servindo a tua cerveja para os clientes é o bar, é coisa que tu não tem, né, esse contato aí. Então, quando tu tem esse espaço para receber, cara, é muito legal, porque daí tu já tem ao vivo ali, digamos, né? Mesmo que seja para escutar o que o Alex escutou, né? Mas tu tem esse feedback ali na hora, né? Então, acaba sendo uma forma também até do cara pegar, às vezes, algum insight, alguma coisa aí, né? O pessoal tá querendo saber qual que vende mais lá no bar. Será que é a Monga? É a Monga. Ah, olha aí. É a Monga. Qual que é a ordem, assim, do que mais vende aí? O que mais vende hoje é a Monga. Quer dizer, depois que a gente saiu com a Session IPA, ela tem vendido mais que a Monga até. Mas das últimas braçagens, depois da Session IPA, né, a gente tem Session IPA, Monga e a Pilsen. É o que mais sai. A IPA é a IPA, né? Todo mundo, quando sai IPA nova, então todo mundo corre atrás de IPA e assim, a IPA aqui ainda é uma grande referência, né? Não, eu gosto de IPA, independente de que seja. Né? A IPA, cara, já tá há 40 anos lá nos Estados Unidos e continua sendo o estilo mais vendido. Tem as variações da IPA, isso e aquilo. Então, cara, a IPA sempre vai estar aí. Não adianta, cara. É uma paixão que talvez não tenha nem explicação, assim, né? É impressionante, né? Todo mundo que gosta de cerveja artesanal, ou a grande maioria gosta de IPA, e ela vai continuar aí ainda por um bom tempo, né? Então, é legal, né? Também aproveitar, fazer esses smash ali e tal, né? Também com as IPAs, isso aí também é uma coisa interessante. E, cara, assim, ó, eu queria escutar de vocês aí também, já tá com 1h30 agora que eu vi de live, tá bom o papo aí, né? Mas enfim, pra gente já ir meio que encaminhando, assim, pro encerramento, eu queria escutar de vocês, enfim, tem muita gente, como eu falei, aí que tá pensando em começar. A Mayra, que fez a consultoria conosco também, está abrindo o Abissal em Natal. Ela vai que massa! O clube, né, também está construindo, tá que nem vocês lá, tá? Entrar lá entrem também no Instagram lá da Abissal. Ele tem as obras lá, tem os vídeos de como tá acontecendo lá e tal. E ela também está com essa ansiedade aí, né, de poder ter esse contato, tá, com a coisa funcionando. Então, o que vocês diriam, assim, para quem está começando e pensando em começar, que dicas vocês dariam, assim, para o pessoal? Vocês já falaram algumas coisas lá no começo que eu acho que o pessoal já pode, né, ter uma boa ideia, mas se alguém perguntasse para vocês, cara, o que vocês me recomendam, eu que quero abrir um Brewpub? Só um parênteses antes disso, que eu acho que eu já sigo, como cervejaria, né? Eu e Mariana, nós temos uma casa em Natal, né? Nossa outra empresa é de Natal, fica Natal, João Pessoa, então é Mayla, né? Mayra. Mayla. A Mayra, Mayra. Tem a Mayla que está nos assistindo, que nos ajuda com marketing na Beer Business, e tem a Mayra com R, que está abrindo o Brewpub lá. Pronto. Então, quando a pandemia permitir, a gente chega por lá, né? Legal. Tem um outro Brewpub que abriu agora há pouco, que chama Flor de Mandacaru, que a gente também teve contato com, que é uma menina, né, que toca lá. E todo mundo que for Brewpub, ou até cervejaria, a gente não tem muito o que falar, mas se for de Brewpub e quiser alguma coisa, entrar em contato, a gente sempre responde pelo Instagram, é a forma mais fácil de entrar em contato com a gente sempre responde, então a gente está aqui, a gente não tem tanta história para contar, mas a gente já tem alguma coisa, né? Então, sempre que alguém precisar, quiser entrar em contato, ou até você, Felipe, se você precisar de algum vídeo, algum depoimento para aula, alguma coisa, a gente sempre está à disposição.
A gente adora contribuir, a gente sabe do nosso papel como player do mercado cervejeiro. A gente sabe que, principalmente aqui onde a gente está, né, no Nordeste, acho que Mayra vai saber lá em Natal. Lá em Natal já tem uma estrada, acho que maior do que aqui, né? A gente tem cervejarias lá bem mais desenvolvidas. A gente tem a Open Mundo que já está aí a nível nacional. Então, o que precisar da gente, que a gente puder contribuir, a gente sabe do que a gente pode ajudar. Então, a gente sempre está à disposição, tá? Legal. E eu acho que para quem está começando agora, velho, eu vou tentar falar em relação a uma questão sem pandemia, tá? Porque se for com pandemia, eu vou dizer nem comece, velho. Porque é loucura. Com pandemia é doideira. Com pandemia não rola, não. Mas, assim, se você já está dentro, se você já tá dentro, não tem mais opção, você já está na pandemia, eu acho que o que você mais tem que ter é resiliência. É pensar sempre a forma de fazer com o mínimo possível, sabe? Então, a gente tem N projetos, como a Adriana falou, a gente tem uma lista de cerveja para fazer. Mas a gente está segurando ao máximo o que a gente tem o que a gente tinha de insumo, a gente particionou para poder braçar mensalmente, praticamente, por conta de custo de energia, né? Como nossa planta é toda elétrica, né? Então, a gente teve que particionar esse tipo de coisa. A gente teve que adiar planos em relação a questão do abastecimento do pub com cervejas convidadas. A gente teve que adiar, a gente teve que começar sem cozinha. Então, a gente começou sem cozinha e depois a gente fez uma parceria aqui com um cara que tem uma parrilha, né? E aí isso fez triplicar o faturamento com cerveja, né? A gente fez parceria de todo o dinheiro arrecadado era dele, né? A gente não ficava com nada da cozinha, a gente ficava com a taxa de administração só de cartão de crédito. Então, assim, o que eu acho que eu recomendaria é resiliência, a primeira coisa, né? Tá sempre pensando no que você pode enxugar, fazer com o mínimo possível, mas parceria é uma coisa que vale a pena. Você não pensar só na questão do retorno para o começo, sabe? Tipo, se você conseguir, né? Se tiver uma forma de fazer a coisa rodar, não perdendo dinheiro, obviamente, que isso é um negócio, né? Mas de uma forma que você abdica até de alguma coisa, você converta ações. Em vez de você fazer um outdoor, você vai fazer uma parceria e não ficar com dinheiro, como a gente fez do cara da cozinha. Você vai investir no cara, ou você vai trazer outras pessoas de outros segmentos para fazer algum tipo de parceria, né? Então, a gente sempre está tentando unir o máximo possível para a gente poder sobreviver, né? Então, o maior investimento que você faz, pelo menos aqui, a nível de Nordeste, é em divulgação. Então, você tem que ter gente consumindo sua cerveja, né? Então, o que não pode faltar, divulgação a mais barata possível, né? Então, que sejam com aparições de Instagram, parcerias de Instagram, mandar cerveja para todo mundo, fazer esse corpo a corpo com as pessoas que vão no bar, isso vale muito a pena, porque o cara se sente bem, ele vê que está ali falando com você, né? Então, qualquer problema você tá ali para resolver. Se a cerveja espumar, você tá ali para resolver. Se a cerveja, sei lá, por qualquer motivo não tiver legal, você tá ali para repor um copo. Então, isso é o corpo a corpo que também faz muita diferença, né? Como o Adriano fala, né? A gente sempre brinca, né? Quem é o cervejeiro? É ele, ó. Se tiver ruim, já reclamo com ele, não reclamo nem comigo. Então, assim, esse ambiente de bar, né, muito rico. Então, você vê assim, quando você está vendendo para um PDV, você é um número, né? O cara diz, tua cerveja vendeu meio barril em um mês, então não vou comprar mais. No brewpub, não. Você está ali, você vê que o cara faz careta, você vê que o cara não gosta, você vê que o cara faz... Né? Então, você salva aquela cerveja, né? Você vê que aquela cerveja tem salvação. Não, aquilo ali, se a gente ajudar isso aqui, ela continua. Então, eu acho que é basicamente isso. É você tá ali dentro do seu negócio, você tá tangenciando todas as situações, as experiências que você quer promover, e você está em cima do seu produto, né? O produto, não vou nem falar em produto de qualidade, que isso aí se você não tem, o indivíduo nem tá, né? Você nem tá no business. Mas, assim, esse corpo a corpo, o controle do custo é evidente e a resiliência, velho, porque não é fácil. Principalmente se você não já vive uma vida de bar. Uma vida de bar é complicada, sabe? Tipo, você está trabalhando num sábado, você vai almoçar com sua família num sábado, mas você tem que sair, você tem que tocar o bar.
e você vai chegar de madrugada, sabe? E às vezes no domingo você tem que abrir e a sua folga é segunda-feira. Sabe como é? Quando todo mundo já está trabalhando, você está de folga. Então, essa é Bem. uma, né? Ficar trabalhando à noite é uma outra pegada que, mesmo você que goste de ir para o bar, é totalmente diferente de você estar no seu bar. Isso. Totalmente diferente. Então, por mais que você esteja lá bebendo e consumindo, é totalmente diferente. Felipe, Oi. eu queria, escutando o Alex falar, né, assim, eu queria colocar um outro posicionamento, assim, que eu acho importante. Para quem está pensando em colocar, eu sei que tem muita gente que tá nessa empreitada aí de colocar brewpub. Uma coisa que eu acho muito importante é lembrar que o brewpub ele não funciona sem cozinha. Então, isso assim, aconteceu com a gente e eu acho que você é levado a pensar bastante na sua planta, né? Assim, na sua cozinha cervejeira, né? Na sua planta, no seu equipamento e planejar como é que vai ser a sua cozinha cervejeira e pensar no bar, mas no caso da gente, por exemplo, a gente terminou deixando em segundo plano a nossa cozinha. A de comida, vamos dizer assim. De comida, Sim. E é importantíssimo. Então, é assim, você tem que lembrar que o brewpub, ele é um bar. Ele é um bar que faz a sua cerveja, né? E o bar, ele não funciona sem comida. Então, assim, para quem está pensando, para quem está montando o brewpub, pensando em montar, não deixar isso de lado. Então, Muito bom, bem lembrado. A Thaline sempre fala, né, no curso que o brewpub a galera vai pela cerveja e fica pela comida, né? Isso é 100% verdade, cara. 100% verdade. E essa questão também que a gente estava falando, tu até pode fazer uma parceria, né, em relação à comida, ter alguém ali que faça, mas uma que tu perde a receita, né, que a receita, a margem da gastronomia, ela é muito boa, muitas vezes melhor até que, dependendo, às vezes é melhor que a da cerveja, apesar que o brewpub tem uma vantagem muito boa ali, enfim, toda fiscal e etc. E também é que a tua experiência está na mão de um terceiro, né? A experiência do cliente está na mão de um terceiro, então, por mais que tu esteja em cima, tu observe, né? Mas, na boa, a experiência que o cara vai ter ali vai depender daquela comida que vier, né? O que o cara vai receber ali. Então, isso foge do teu controle, né? Você perde a possibilidade que você tem de harmonizar bem, né? Isso. Definir realmente o que é que vai casar e qual vai ser a experiência que você vai fornecer para o seu cliente de harmonização. Você termina, como você falou, termina colocando na mão de um terceiro e muitas vezes aquilo não é o melhor para você, né? Não é o que vai casar com a sua cerveja, não é o que vai realmente ser o ideal, né? Sim. E por isso tem que pensar bem essa parte. Acho que como vocês fizeram foi legal, pelo menos vocês conseguiram ter uma alternativa de fazer uma parceria no início, porque às vezes é o investimento que se tem para fazer, tu escolhe onde tu vai colocar, o cobertor fica curto, vocês optaram por começar pela cerveja, né? Então, aí, claro, depois vocês acabaram conseguindo dar um jeito na cozinha, e legal vocês escutarem, é bom que o pessoal escute isso também para ver, né, como é que a coisa anda. E eu queria escutar também, já que vocês falaram, né, o que vocês diriam para quem está começando, do Adriano. Adriano, o que tu diria para quem está querendo começar um brewpub? Tu que é o cara da mão nas panelas aí, da cerveja aí. O que tu diria para quem quer começar um brewpub? Cara, a primeira coisa que eu já falei isso várias vezes em vários momentos, e Alex falou agora, se você não tem uma cerveja boa, nem comece.
Mas você ter uma cerveja boa não é garantia de nada. Não é garantia de nada. O maior desafio de uma cervejaria não é fazer a cerveja, é vender a cerveja. Isso. Então, se você não tiver o ambiente propício para vender a cerveja, que a pessoa queira estar lá tomando tua cerveja, não adianta você ter a melhor cerveja do mundo que a galera não vai lá tomar, não adianta. É até um pouco frustrante, porque era para eu falar de cerveja, mas de fato ter uma cervejaria é sobre vender a cerveja, não é? Isso. O processo, obviamente, tem que ser bem feito, mas não adianta ter processo bem feito e não conseguir vender, né? Então, a primeira coisa é consiga vender sua cerveja, seja um bom vendedor, né? Uhum. E aí, no brewpub, supondo que você vende sua cerveja, é explorar a criatividade. Eu acho que a criatividade do cervejeiro é importantíssima num ambiente onde você tem liberdade de servir e estar lá com o seu cliente e falar, olha, essa cerveja tem isso, isso e isso, prova aqui. Tá? Então, ter variedade, né? Ter lançamentos. Então, a ideia da gente é sempre ter cerveja nova, pelo menos todo mês tem uma cerveja nova. Se não, a cada 15 dias. Então, isso é super importante também no ambiente onde você está servindo, está lá direto, né, na torneira, né? A tua cerveja sai de uma sala que está do lado sai do fermentador que está do lado das suas torneiras, bem dizer, né, basicamente. Uhum. Exatamente. Então, tem brewpub que serve direto do fermentador também, né? Tem. Né? Então, e é bem isso, cara. É legal tu ter falado, porque eu gostei da forma ali como tu colocou, né? Se não tem um produto de qualidade, nem começa. E se tu tiver um produto de qualidade, não garante nada, né? É tipo assim, o trabalho de vender, eu sempre falo, né? Fazer a cerveja 20%, vender 80%. E outra coisa que eu sempre falo nessa linha do que tu falou, essa tua frase eu vou usar, pode ter certeza, mas uma que eu sempre uso é assim, cara, não adianta tu ter uma cerveja ótima e tu não ter um ambiente legal ali para receber as pessoas, né? Porque a galera não vai ir para um bar para ser mal atendido, para sentar num ambiente ruim, só para ficar olhando um monte de equipamento de inox e tomando cerveja. Cara, não é isso, entendeu? A cerveja, da cervejaria é só um detalhe, é o cantinho lá do brewpub. A parte que menos interessa no brewpub é a produção. O que interessa é todo o contexto ali do ambiente, do lugar para receber, né? Segundo o cara lá, o cliente, né, Alex? O ambiente vocês já têm, só falta acertar a cerveja. Não, falta cerveja. Tem coisa que acontece assim, o cara passa o dia inteiro, você chega ali 4 horas da tarde, sai de 10 horas da noite bebendo. Aí ele sai e fala, pô, cerveja massa, de onde é essa cerveja mesmo? Aí ele fala, não, a gente fez aqui. Aí você aponta para os equipamentos e ele olha, caramba, é aqui mesmo que você faz cerveja, que legal. Então, tipo, ele não tá nem aí se o equipamento tá à vista ali, não. Ele quer sentar e curtir o dia dele. Isso eu falo também, às vezes, para o pessoal que quer começar, às vezes é melhor tu começar com o ambiente, com a cozinha, etc., e depois colocar os equipamentos da cervejaria, às vezes do que o contrário, para te não ter que esperar todas as licenças, né, do MAP, etc., para poder abrir. E se tu tem um ambiente que funciona, inclusive tu pode testar, porque se o ambiente não funcionar sem os equipamentos, pode ter certeza que ele vai continuar não funcionando depois que tu colocar os equipamentos. Então, às vezes também é aquilo que a gente estava falando, de pensar o planejamento, né, de como fazer. No caso, vocês começaram pelo lado da cervejaria e, enfim, deu certo, né, tudo bem. Mas também não precisa sempre ser dessa forma, né? Essa forma foi a mais adequada para vocês. Mas aí também o pessoal pode avaliar qual que é a realidade ali, o que vale a pena. Assim, ó, pessoal, tá chovendo elogios para vocês aí também, o pessoal aplaudindo, gostando muito. A Mayra agradecendo aí também as dicas, o Maurício também, que é o Grilli, que é aluno também aí, que tá querendo, tá pensando alguma coisa aí também, tá escutando aí. Então, assim, eu acho que, pô, essa live foi demais. Tomara que fique salvo esse negócio aqui. Eu nunca fiquei tanto tempo numa live como a gente ficou aqui hoje, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, para quem assistiu, valeu muito a pena. Vocês deram as dicas muito, muito legais. Né? Eu, mais uma vez, agradeço, né, a disponibilidade aí de vocês. E não tenho nem palavras para dizer, né? Pena que a Thaline não pôde estar junto aí hoje também. Mas a gente fica muito feliz, né, de ver que, né, a galera que também que passou pelo curso e foi adiante,
né? E ver vocês com todo esse sucesso e, pô, em 3, 4 meses aí que abriu o Brewpub, né? Já segundo melhor Brewpub do Brasil, 2 medalhas de ouro lá em Blumenau. É muito bom estar aqui e poder falar com vocês e ver vocês compartilhando tudo isso aí. Então, enfim, se vocês quiserem dar mais um tchau, alguma coisa aí, depois a gente encerra aí, né? Então, fica à vontade aí. Mariana de novo. Jogou no colo dela. E para vocês, a troca de experiência, vocês que se dispuseram a ter esse curso e os outros, né? A transmitir um pouco do que vocês sabem e aí ajudar também. Agradecer a todo mundo que está... Quem tem amigo tem tudo, né? Pessoal que está acompanhando. E dizer que, enfim, vocês estão convidados para conhecer a realidade alternativa. Tomara que a gente se encontre aí. E é isso. Estamos à disposição também para quem precisar. Ah, legal. Beleza, beleza. Adriano, últimas palavras? De novo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre a nossa história. É sempre legal participar desse tipo de live ou de entrevista, é muito maneiro. E é o que a Mariane falou, a gente está no meio para contribuir, para somar. Do universo cervejeiro é isso, né? Compartilhar a experiência e tomar uma cerveja junto, né? Não dá para fazer nada sozinho. Então, valeu. Vocês são importantes, né, para o mercado cervejeiro do Brasil. Então, continue o trabalho de vocês, que é massa demais. Ah, beleza, beleza. Então tá, pessoal. Obrigadão aí. Vamos ver se eu consigo salvar a live agora. Para o pessoal poder rever. E, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza a gente vai se falar mais vezes por aí. Vamos ter mais lives aí para falar das próximas medalhas de vocês aí no final. Responsabilidade grande agora, né? Mas é isso aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Então tá, pessoal. Valeu. Boa noite aí. Valeu, Felipe. Valeu. Tchau, tchau.